Marcos, capítulo 16, versículo 15. Pregue o Evangelho. Marcos 16, 15. Você pode ligar a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão, você pode folhear a sua Bíblia. Quem achou, diga cheio. Todos acharam? Quem não achou, diga estou à procura. Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, lemos o verso 15 e o verso 16, a minha versão é a NVI, nova versão internacional. Está escrito, Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será. Obrigado, Senhor. Porque o Evangelho nos afetou. E é por isso que nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que está disponível para nós. Sabemos que tem irmãos e irmãs que estão em países terríveis, dos quais não têm tamanha liberdade para prestar um culto ao Senhor publicamente. E nós queremos lhe agradecer por essa oportunidade de termos essa liberdade para prestarmos um culto ao Senhor publicamente, com as portas abertas. Senhor, obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui está. E nós pedimos que o Senhor possa ministrar a tua palavra em nossos corações. Que a tua palavra ela possa gerar fruto em nossa vida, não somente particular, mas coletivo. Toma a direção de tudo e que possamos de fato ser capacitados pelo Senhor para colocar em ação aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja diz amém. A palavra amém significa assim seja. Quando você fala amém, você está concordando com o que está ocorrendo naquele lugar. Às vezes algumas igrejas elas proíbem de algum irmão bater palma, de algum irmão falar amém, de algum irmão dizer glória a Deus. Sabemos que Deus é o Deus de ordem, Deus não é o Deus de bagunça. Mas às vezes ficamos tão preocupados com a ordem que ficamos robotizados. Mas você tem a liberdade para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Não somente quando nós verbalizamos glória a Deus, mas Ele é digno de ser adorado também na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se relacionar com o outro, porque tudo é para a glória de Deus. Na nossa caminhada cristã não tem essa ideia de essa dualidade. Eu aqui eu sou crente, lá no trabalho eu sou apenas um operário. Não, somos cristãos em qualquer lugar. Somos servos de Deus em qualquer lugar. Eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar como agente dos direitos humanos lá em Salvador. E uma das coisas que nós aprendemos que tinha escala. Então a gente saía, ia para o shopping, ia ao cinema, ia para a festa. E quando a gente percebia alguma criança de menor sendo abusada, coisa do tipo, a gente tinha um poder de prisão. Chamávamos a polícia lá dava um combate. E uma das coisas que nós aprendemos é que um agente de direitos humanos, ele é agente 24 horas. E assim é a nossa vida com Cristo. Nós somos cristãos 24 horas, independentemente de estarmos em uma casa de oração, independentemente de ser carnaval, independentemente do Natal, independentemente de você é uma luz. E essa luz, ela compartilha dessa claridade do Evangelho. Então, que você possa, de fato, pensar sobre isso. Amém? Amados, claro que o que eu vou falar aqui não é a realidade de todos. Eu não sei se é a realidade da maioria, eu não sei se é a realidade da minoria, mas eu não tive o prazer e o privilégio de crescer na fé. Eu não tive. Tem pessoas que tiveram o privilégio de crescer na fé. Já nasceu na maternidade, automaticamente foi conduzida para a igreja. E cresceu. E toda a sua experiência que essas pessoas têm é uma experiência de fé. Não conheceu o mundo. Eu falo no sentido de viver na prática do mundo. Eu não tive essa oportunidade. Eu não tive essa experiência. Mas quando nós estamos participando de um concílio para o Ministério Pastoral, vários pastores batistas
Eles colocam a gente na roda, literalmente na roda. E eles fazem inúmeras perguntas para nós. E uma das perguntas que eles fazem é: como foi a sua conversão? Conte a sua história de conversão. E aí você conta a sua história de conversão. Você conta como foi que Cristo te afetou, como foi que Cristo enquadrou você e hoje você é essa pessoa maravilhosa que tem vivido na presença do Senhor. Mas nós, quando pensamos sobre isso, a gente pensa: se o Evangelho me afetou, se o Evangelho me alcançou, é porque alguém se dispôs a pregar o Evangelho a mim. Alguém se deixou ser usado por Deus para pregar o Evangelho. E é por isso que é de suma importância nós pararmos para pensar sobre isso. Pregue o Evangelho. Porque o Evangelho, ele deve ser pregado. O Evangelho não pode ser guardado numa caixa, não pode ser guardado debaixo do colchão. O Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho tem que ser compartilhado. E a gente precisa entender isso. E nós acabamos de ler 2 versos de Marcos, capítulo 16, verso 15, verso 16, no qual Jesus dá uma direção para os discípulos. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos e a ordem foi: pregue o Evangelho. E quando ele deu a ordem para pregar o Evangelho, ele não disse assim: pregue o Evangelho apenas em Vila Gustavo. Pregue o Evangelho em São Paulo. Pregue o Evangelho em Guarulhos. Pregue o Evangelho em Franco da Rocha. Pregue o Evangelho na Bahia. Pregue o Evangelho no Rio. Pregue o Evangelho apenas no Brasil. Ou não, pregue o Evangelho na Coreia. O Evangelho tem que ser pregado no mundo. Porque aonde tem pessoas, aonde tem seres humanos, o amor de Deus quer chegar naquele lugar. E ele vai chegar através de pessoas, por intermédio de homens e mulheres que se dispõem a pregar esse Evangelho. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Não podemos esquecer dessa grande responsabilidade que o Senhor confiou à igreja, que é pregar o Evangelho. Mas talvez você faça aquela pergunta: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Isso é uma pergunta que parece simples, mas é uma pergunta que quando você vai obter algumas respostas, você percebe que existem inúmeras respostas e que você diz: é legal, Jesus faz isso, ele tem poder para fazer tudo isso, mas eu não quero te entristecer. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas sobre Cristo. O Evangelho é as boas novas sobre Cristo Jesus. É o Evangelho. Boas notícias. O interessante é que essa ideia de boa notícia era do mensageiro que chegava para trazer uma informação. Eu tenho uma boa notícia. Para quem está no leito de hospital, uma boa notícia para ele é ser curado, receber algo. Para quem está preso, a boa notícia é o alvará de soltura, você agora está em liberdade. Mas o Evangelho, ele vai além dessas necessidades físicas, dessas carências físicas. O Evangelho é uma boa notícia. Mas por que o Evangelho é uma boa notícia? Para o Evangelho ser uma boa notícia, a gente precisa entender o que seríamos de nós se não fosse o Evangelho. Se não fosse o Evangelho, a ira de Deus seria depositada sobre nós. O Evangelho é uma boa notícia porque esse Evangelho nos poupa da ira de Deus, que é uma ira santa, que é uma ira justa. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos: pregue o Evangelho, Jesus não estava dizendo assim: olha, vá para a igreja e se você estiver solteiro, você vai ter uma mulher e vai casar. A gente sabe que tem muitos irmãos que foram para a igreja solteiro. Eu sou um testemunho vivo disso. Eu fui para a igreja solteiro. E conheci Tamires, minha primeira namorada na fé, noivei, me casei e agora a Eloá está chegando aí porque a tribo está avançando. Mas ainda que nessa vivência de igreja, o solteiro se casa, o desempregado ele trabalha, porque Deus abre porta de emprego para desempregado, amém? Mas são bônus que o Senhor nos dá. Mas não é o Evangelho. O Evangelho não é abrir porta de emprego. O Evangelho não é quem está solteiro para se casar. O Evangelho não é quem não tem carro passa a ter carro. O Evangelho não é quem morava de aluguel, pagando aluguel, agora tem uma casa
volta, você compra carro, você casa, você é promovido na empresa, você presta um concurso público. Se você se empenhou e estudou, Deus vai fazer você lembrar o que você estudou e você pode ser beneficiado nesse concurso público, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus em Cristo, Ele nos amou se nós merecemos e Ele enviou. Então o Evangelho é as boas notícias, as boas novas de salvação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16, ele define o Evangelho como o poder de Deus para salvar. Para Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E Paulo foi um homem impactado pelo Evangelho. Quando a gente olha para a vida de Paulo, para a história de Paulo, isso gera uma esperança em nosso coração. Porque se eu fosse um crente da época de Paulo, talvez eu ia acreditar que Deus ia transformar qualquer pessoa menos Paulo. Porque era um homem cruel, era um homem que ele assume uma postura de perseguir a igreja. Quando Estevão morreu apedrejado, Paulo ele consente na morte de Estevão. Ele pega a carta na mão dos principais para poder pegar qualquer um que estivesse pregando o Evangelho e fosse colocado em prisões. Então, Paulo era esse homem cruel. E quando Paulo ele tem um encontro com Cristo, o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz: quem é, Senhor? E o Senhor fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Só que perceba que Paulo não estava perseguindo Jesus, a pessoa de Jesus. Paulo estava perseguindo o corpo de Jesus. Paulo estava perseguindo a igreja de Jesus. E é algo tão dinâmico que Deus traz a responsabilidade para ele. Quem persegue a igreja, me persegue. Quem compra uma briga com a igreja, está comprando uma briga com o dono da igreja, com a cabeça da igreja, que é Jesus. Talvez isso seja para tranquilizar o seu coração. Não se estresse, porque cabe a mim cuidar daquilo que me compete. Faça aquilo que dá para você fazer. Por que você me persegue? Eu sou Jesus que você persegue. E Paulo disse: quem é, Senhor? Quem é? Mas interessante é que quando Ananias recebe uma ordem para encontrar o Paulo, ele questiona o passado de Paulo. E o Senhor, com toda a educação, ele corta as asas do Ananias e diz assim: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ou seja, Ananias, você chegou primeiro, mas quem manda na obra sou eu. Faça o que eu mando, vá lá e ore. Você não tem que questionar nada, porque eu separei Paulo e eu vou ensinar ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então Paulo é um testemunho vivo de que Deus pode transformar o homem, por mais cruel que você imagine que ele é. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez o seu marido, talvez a sua esposa, talvez o seu vizinho, que quando você põe louvor, ele joga lá um balão na sua casa, grita com você e te olha assim: ah, Deus, mata ele. Não mata ele não, Senhor. Afeta ele, Evangelho. Afeta ele. Então Paulo foi um homem que ele foi impactado pelo Evangelho, ao ponto de Paulo verbalizar, expressar verbalmente, dizendo: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não tinha vergonha do Evangelho. Claro que esse não é o seu caso, tá? Mas só para a gente enriquecer mais a ideia. Você sabe que tem crente que tem vergonha de sair na rua com a Bíblia na mão? Tem vergonha de segurar a Bíblia? Porque ele tem vergonha de externar essa decisão que ele tomou na vida dele. Tem vergonha de sair com a Bíblia na mão. E isso é algo interessante. Mas Paulo falou que não tinha vergonha do Evangelho, mas não é vergonha de sair com a Bíblia na mão. É de testemunhar a seca do Evangelho. E o Evangelho, Paulo descreve como o poder de Deus para salvar. Talvez se alguém pergunte para você, após esse culto: meu irmão, o que é o Evangelho? Você pode dizer para ele: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma boa notícia. Porque sem Cristo você está perdido, você está arruinado. Mas a boa notícia é que Deus enviou o Filho dele para morrer por mim e por você.
É o Evangelho. É o poder de Deus para salvar. Apenas quem? Eu e você, todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Qual é o critério? Crer. O critério do Evangelho é crer. Conta-se os teólogos que Lutero entra em crise. Quando ele está lendo Romanos, ele entende que a justificação é pela fé, que a salvação é pela fé, não é por obras. Algo que estava sendo imposto pela religiosidade. E Lutero se depara com isso e diz, não. E o justo será justificado pela fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho e serás salvo. Por isso que o Evangelho é essa porta que está aberta para abraçar a todo homem. Venha como tiver. Venha como tiver. Ah, pastor, mas eu tenho que parar de fazer isso. Venha como você está. Mas você não vai ficar como veio, porque o Evangelho vai mudar a sua história. Amém. O Evangelho vai mexer com você. O Evangelho vai afetar você. Ele vai balançar as suas estruturas. É interessante que às vezes estamos evangelizando com parte do amor de Deus e as pessoas dizem assim, eu não estou preparado ainda para entregar minha vida a Jesus, né? Eu digo, é mesmo, né? Quando Deus tocar no meu coração, eu vou. Eu pergunto, quando é que Deus vai tocar no seu coração? Quando é que Deus vai tocar? Porque a gente tem uma ideia de Deus de músicas. Caetano Veloso, Gilberto Gil. Aquela coisa bem romântica, Titanic, né? Aquela trilha sonora do filme Ghost, Outro Lado da Vida. Quem não chorou assistindo Ghost? Se você chorou, você está na casa dos 40. Mas o Evangelho não é esse sentimento de quando eu sentir no coração eu vou, é porque eu agora me senti no meu coração. Não! O Evangelho é consciência. Você precisa entender. Quando você entende a proposta do Evangelho, e pelo poder do Espírito, você é impelido, é convencido a render-se a esse Evangelho, você se arrepende dos seus pecados e se sujeita a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. O Evangelho, ele tem esse poder de salvar. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é que o Brasil precisa? Da direita, da esquerda, tem crente brigando por bandeira política. Meu Deus! Se não fosse cristão era até compreensível, mas é crente. O Brasil precisa do Evangelho. Amém, aleluia. O Brasil precisa do Evangelho. Porque essas bandeiras não vai levar você, não vai nos levar a lugar algum. O Brasil precisa do Evangelho. Mas para o Evangelho alcançar o Brasil, a gente precisa fazer o quê? Pregar. Compartilhar o Evangelho. Mas por que esse Evangelho é uma boa notícia? Porque em Adão nos rebelamos contra Deus. Nos rebelamos contra Deus em Adão. Como eu costumo dizer, quando você nasce, você não ganha só uma fralda, você não ganha só um berço, um banho quente, não. Junto com a fralda, um banho quente, um berço, vem o kit Adão. O kit de Adão também está no pacote, está no chá de fralda. Porque nós herdamos essa natureza adâmica. Hoje nós estávamos estudando com os meninos, candidatos a batismo, que coisa maravilhosa. E eu fiz uma pergunta para eles e eles responderam na lata. Eu perguntei para eles, vocês precisam ser ensinados a fazer o mal? Não. Foram unânimes na resposta. Unânimes. A criança já segura uma madeira que não quer dar para ninguém. É dela a madeira dela. A mãe é só dela, não tem mais marido, a mãe é dela. Se o marido abraça a mãe, começa a chorar. Já estou intercedendo, tá? Por essa situação. Se ela está com um brinquedinho lá, nem liga para o brinquedo. Chega uma outra criança para pegar o brinquedo dela, ela já criou uma roupa, aquele brinquedo que está sem perna, sem cabeça, sem braço. O egoísmo está entranhado na natureza humana. A gente não precisa ensinar as crianças a fazer o mal, elas já sabem fazer o mal. Porque junto com a fralda, com o berço, com o banho quente, vem o kit de Adão. A natureza adâmica que se inclina contra a vontade de Deus. Por um homem, Adão, entrou o pecado e a morte.
Aí vem a boa notícia, por outro homem, Jesus Cristo o homem, entrou o perdão do pecado e a vida. Nós precisamos pregar o Evangelho, mas não é pregar placa de igreja, não é pregar carro, pregar moto, pregar prosperidade. Precisamos pregar o Evangelho, porque as pessoas elas podem adentrar em um templo religioso, ela pode ganhar carro, ela pode ganhar moto, ela pode ser promovida, e mesmo assim ela não se render ao Evangelho. E ela tem o nome dela lá escrito no rol de membros da igreja, mas não tem uma intimidade real com Jesus. E a gente precisa dessa realidade real com Jesus. Mas diante de todo esse caos, diante desse terror, diante desse cenário horrível, a Bíblia diz que o Filho do Homem, e aqui é Jesus Cristo o homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Ou seja, não se escandalize pelo que eu vou falar, tenha paciência, tá? Mas igreja, que é igreja, é lugar de atribulado, de gente perdida, de angustiada. É aqui mesmo. Porque o nosso padrão de perfeição é Cristo, não somos nós. Porque aqui não é elite, a igreja não é elite, não é a nata da sociedade. É um lugar de perdido. É um lugar de atribulado, de angustiado, de arrogante. É um lugar do ladrão, é um lugar do prostituto, é um lugar do mentiroso, é um lugar do fofoqueiro, é um lugar vem para a igreja. Por quê? O Evangelho irá nos afetar. Porque essa natureza adâmica, a gente vai carregando essa natureza e a gente vive nesse conflito. Ah, pastor, mas eu me escandalizei porque o irmão teve um comportamento comigo que eu não gostei. Que é isso? É porque esse irmão é ser humano, ele não é um extraterrestre, ele não é um robô, ele tem emoções. E é por isso que ele te feriu, é por isso que ele te afetou, por isso que ele foi arrogante com você. Mas a gente não vai nutrir essa arrogância nem vamos alimentar. Esse irmão precisa mudar. Mas quem vai fazer a mudança é o poder de Deus. E Deus faz a mudança por intermédio da palavra e por meio da liderança da igreja. Quando a liderança corrige, é Deus usando a liderança para tratar com aqueles que precisam ser tratados. Eu falo isso como uma liderança bíblica. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Eu estava perdido. Eu não nasci nesse berço de fé. Eu não tive pai e mãe cristão. Não. Eu era um perdido. Que nem eu acreditava em mim. Não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de família, não tinha nada. Eu vivia o dia de hoje. Mas o Evangelho me afetou. E as pessoas que me conheciam olhavam para mim assim e falavam: esse aí agora é crente? Claro. É porque ele veio buscar o perdido. Então eu estava perdido. E glória a Deus que eu fui achado. Você estava perdido, mas você foi achado. Porque ele veio buscar e salvar o que havia perdido. O que tem de pessoas indo à igreja pedindo algo que não tem nada a ver com Deus, porque elas não entenderam o que é o Evangelho. Tem uma jovem lá no trabalho que ela não é cristã, mas ela gosta de abençoar a igreja financeiramente. Aí ela chegou para mim e falou assim: lá na sua igreja recebe o dízimo com propósito? Eu digo: não sei o que é isso que você... Eu não sei. Ela: porque eu sou dizimista, eu abençoo, tem uma igrejinha lá na minha comunidade, que eu vou lá e abençoo a igrejinha. Eu digo: lá, não, mas a gente não trabalha assim. Se você quer abençoar a igreja por consciência, que a igreja não tem ajuda do governo, beleza. Mas não abençoar para Deus te abençoar. Porque aí você está emprestando dinheiro a juros. E Deus não pega dinheiro na mão de agiota. No reino do céu não tem Itaú, não tem Santander, não tem Bradesco, não tem banco, não tem. Dinheiro é para nós, para poder administrar as coisas que sem dinheiro não funcionam. Se tem uma luz acesa, é porque alguém pagou a conta. Se tem uma água para beber, é porque alguém pagou a conta. A gente precisa também ter essa consciência para não ir para dois extremos. Porque tem um extremo de pedir e tem um extremo de não dar. Tem coisa que só vai funcionar com dinheiro. Não se faz live sem uma internet. Não tem internet se não tiver recurso. É uma questão de lógica, é uma questão de coerência. Mas essa ideia de pegar o envelope do dízimo, esfregar no corpo, levantar para o céu, não é evangelho. Não é evangelho.
é barganha, é emprego, é qualquer coisa. Eu quero dizer para você que para Deus abençoar você, você não precisa comprá-lo, porque Deus está à venda. Sabe por que Deus abençoa você? Porque Deus é misericordioso. Só isso. Porque Ele é misericordioso. Mas o que foi que Ele veio fazer? Buscar e salvar o que havia perdido. A humanidade estava perdida. E Ele, olhando para a humanidade, Ele enviou seu Filho. Tem uma música que algumas igrejas cantam essa música. Eu não vejo maldade nos irmãos, mas não tem lógica. O melhor de Deus é deixar por vir. Não, o melhor de Deus já veio. E não há melhor de Deus que vá além de Jesus. O melhor de Deus é Jesus. O melhor de Deus é legal. A gente bate palma, a gente fica suado, emagrece um pouco, porque suou muito no culto, é legal. Perde o peso, é legal. Mas o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Foi isso que ele veio fazer. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A partir do verso de número 1, o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 1. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, hoje você está lendo essa palavra, está aí no telão, você tem uma Bíblia, mas quando eu leio a Bíblia, eu gosto de viajar um pouco no tempo. Irmão, isso aqui é uma carta. Os irmãos na época, na cidade de Corinto, não tinha essa tecnologia. Na minha mente brilhante, eu fico imaginando essa carta até chegar na igreja de Corinto. Talvez o quanto o diabo não se levantou para essa carta chegar até lá. E aqui, essa carta é uma carta-resposta. Paulo recebe informações. Aqui é uma carta-resposta. Irmãos, Paulo está, imagine a carta chegando, sendo lida na comunidade. Irmãos, quero lembrarmos do Evangelho. Às vezes a gente lembra de foto daquela época, eu vejo foto da minha época de jovem na igreja, eu fico, não, Paulo não está querendo lembrar de foto. Paulo não está querendo lembrar que ele é o fundador da igreja. Não, Paulo não está preocupado com isso. Paulo quer lembrar do Evangelho. Irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês. Paulo está dizendo, no tempo que eu estive aí, eu preguei o Evangelho. Eu quero lembrá-los do Evangelho que eu preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho que eu preguei para vocês, vocês são salvos. O homem é salvo por meio do Evangelho. O homem não é salvo porque tem o nome escrito no rótulo mesmo da igreja. O homem não é salvo porque contribui financeiramente na igreja. O homem não é salvo porque ele não perde uma reunião na igreja. O homem é salvo porque ele foi afetado pelo Evangelho. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Se não se apega ao Evangelho, está crendo em vão. Se não se apega a essa proposta do Evangelho, está crendo em vão. Paulo conscientiza a igreja em Corinto. Essa é a boa notícia. Essa é a melhor notícia. O Evangelho é a melhor notícia que o mundo precisa, que o mundo carece, que o mundo necessita. Então a igreja precisa e deve pregar o Evangelho. O grande perigo é quando nós, como igreja, corremos o risco de criarmos departamentos e estruturas às quais ficamos presos entre quatro paredes e esquecemos que o papel da igreja é pregar o Evangelho. Esse é o papel da igreja, pregar o Evangelho. E isso é muito interessante, porque a gente encontra irmãos que têm um tempo na fé, mas ela não consegue compartilhar o Evangelho. Eu não culpo esses irmãos, porque não despertaram interesse nele nesse sentido.
Entende de ata de igreja, entende de estatuto de igreja, mas não entende do evangelho. Não consegue falar do evangelho para um primo, para um vizinho, para ninguém. Não fala do evangelho. E aí entende que essa ideia de evangelho é só para quem é missionário, só para quem é pastor, só para quem é evangelista. Criamos departamento e nos acomodamos com os departamentos e esquecemos que as pessoas estão lá fora perecendo. E vem aquela pergunta de $1 milhão. Quem deve pregar o evangelho? Quem é que deve evangelizar? Quem deve evangelizar? Talvez eu vou dizer, quem deve evangelizar é o professor da escola bíblica dominical. A professora da escola bíblica dominical. Não, quem deve evangelizar é o pastor, porque ele é o pastor da igreja. É ele que é o líder espiritual. É ele que é o guia espiritual. É ele que deve evangelizar. Tem um livro de Michael Green, da editora Vida Nova, se não me falha a memória, mas o livro é o Evangelismo na Igreja Primitiva. E ele faz algo que me chamou a atenção. Ele disse assim, que hoje os teólogos não evangelizam. Se você parar para avaliar, claro que tem teólogos que evangelizam, mas na grande maioria, eu tive essa oportunidade de pregar o evangelho na Sé, lá na Cracolândia, na Sé. Cheguei na Cracolândia, o irmão me chamou, a gente foi lá, pegou uma caixa de som, e a gente pregou, falou do amor de Deus e tal. E quando você vai conversar com muitos daqueles irmãos, são irmãos leigos na fé, que não entendem de teologia, não entendem de soteriologia, não entendem de teologia, não entendem nada de teologia. Ele não sabe o que é Calvino, ele não sabe o que é Arminio, ele não sabe. Se você falar assim, ele é calvinista ou arminiano, ele é o que? É marca de sabão ou é creme? Não sabe. Então você percebe uma carência teológica desses irmãos que estão pregando o evangelho. Mas eles estão lá pegando as pessoas da mão do traficante. Eles estão entrando nos barracos e pregando o evangelho. Eles estão pegando as pessoas doentes, dando roupa, dando comida, levando para o centro de recuperação, visitando, dentro daquilo que ele tem. E o Michael Green, ele fala justamente isso. Mas os teólogos, aquelas pessoas que entendem, elas estão limitadas entre 4 paredes. Elas estão limitadas. E aí ele traz a ideia do evangelismo da igreja primitiva. Ele diz que a igreja primitiva, os teólogos estavam na rua, a começar pelo próprio Cristo. A Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho. Jesus não era preguiçoso, Jesus batia a terra. Jesus pregava o evangelho. Se Jesus estivesse em São Paulo, ele ia subir e ia descer a comunidade de São Paulo pregando o evangelho. Os escribas e fariseus iam procurar ele no santuário e não ia achar. Eu não tenho tempo, porque eu tenho que pregar o evangelho. E quando ele está lá na sinagoga, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar. Ah, falou tudo, peraí, quem é esse aí? Quem é esse aí? Que história é essa aí? O Espírito está sobre ele para quê? Para anunciar, Depois fecha o rolo, entrega lá o assistente o rolo que ele deu, e deixa todo mundo cheio de interrogação na cabeça. Cheio de interrogação na cabeça. Então Jesus, ele andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho. Paulo, um homem conhecido da lei, fariseu de fariseus, aprendeu aos pés de Gamaliel. Não é à toa que o público que Paulo prega é um público totalmente diferente do de Pedro. Ainda que ele pregou para gentios, mas você vê que ele tinha as portas abertas em alguns ambientes e exigia uma erudição. Paulo tinha uma erudição refinada. E é até humilde de Paulo, porque ele diz assim, quando eu fui ter convosco, não fui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. É a humildade de Paulo, porque Paulo era um cara inteligente. Paulo discursava. Paulo veio no peso do discurso, de fundamentar, de argumentar, de sustentar as suas teses. Mas ainda assim ele diz, olha, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Então Paulo, sendo um teólogo, Paulo batia a perna. Paulo pregava o evangelho e batia a perna. Você olha para os apóstolos, pregava o evangelho. Aí você pega um pouco antes de Jesus, João Batista está pregando, e qual é a mensagem dele? Arrependei-vos, porque começa com arrependimento. A regeneração, o Espírito Santo pode fazer na vida do homem. Eu não posso obrigar o crente a nascer de novo. Você tem que nascer de novo, não. Quando ele está conversando com Nicodemos, ele diz, necessário vos é nascer de novo. Mas ele não impõe um novo nascimento para Nicodemos, porque o novo nascimento é o Espírito que gera. Mas ele pode cobrar de mim e de você o arrependimento, porque o novo nascimento, o regenerar, é obra do Espírito Santo. Mas o se arrepender é papel do homem. Então eu vou pregar para arrepender-vos. No tempo oportuno vamos falar sobre esse texto. Arrependei-vos. Depois João Batista batiza Jesus. Jesus vai para o deserto, ser tentado pelo diabo. Depois que vence o diabo no deserto, ele inicia o trabalho dele com a pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu.
Aí depois Jesus enviou Pedro, pregando lá em Atos. Qual foi a mensagem de Pedro? O que faço para ser salvo? Frequente os cultos regularmente? Vá para a classe do discipulado? Coloque seu nome no rol de membros? Não! Arrependemos e sede batizado e receberei o alto do Espírito. O arrependimento está inserido na pregação do Evangelho. Arrependimento e fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Então nós temos um berço de missionários, de apóstolos e evangelistas que pregavam o Evangelho. Mas hoje percebemos, não centralizado apenas, mas de forma geral, na sua grande maioria, percebemos uma igreja acomodada, que só quer Jesus para si, e que não se empenha em compartilhar o Evangelho com outras pessoas, com os familiares. É algo tão grave, que tem crente que nem prega o Evangelho com o filho dele, ele acredita que o inferno é real, mas não prega o Evangelho com o filho dele, que mora na casa dele, que dorme debaixo do mesmo teto, ele não separa um tempo para falar do Evangelho para o próprio filho. Mas se você perguntar se ele acredita na condenação, ele diz que sim. Talvez deveríamos perguntar: como você acredita se você não prega para a sua casa? Como você acredita se você não prega para a sua própria família? Quem deve evangelizar? A evangelização é um dever do cristão. Aqui não é uma missão do pastor, diácono, apóstolo, quem gosta do título de apóstolo. Ah, mas eu sou pai apóstolo, eu sou apóstolo. O que tem de título agora? Doutor em divindade. É para quem é cristão. Quem é cristão, ele tem essa missão de pregar o Evangelho. Talvez você falou: ainda bem que eu não sou pastor. Mas você é cristão. E você tem essa responsabilidade para pregar o Evangelho. É um dever do cristão. É um dever resultante do amor aos outros. Do amor aos outros. É também um privilégio. Martin Lloyd Jones, ele fala sobre a pregação. Ele diz que a pregação é a coisa mais assustadora que tem no mundo. Porque você está falando em nome de Deus, que é santo, que é digno de honra, de glória, de louvor, né? Então ele fala que é algo terrível. Mas ao mesmo tempo, Martin Lloyd Jones disse que é um privilégio. Irmãos, é um privilégio Deus contar com você para falar do nome dele para outras pessoas. É um privilégio. É um privilégio. Temos esse privilégio. Mas evangelizar é um dever de todo cristão. Eu não sei qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém. Eu não sei qual foi a última vez que você fez um trabalho de evangelismo com alguém. E, por favor, não para pensar nessa ideia de evangelismo só o grupo saindo da igreja naquele sol da Bahia, 2h da tarde, e eu evangelizei com o grupo, aí pronto, já paguei a minha dívida, segunda-feira não falo. Não. É no seu cotidiano. É natural. Se tiver uma oportunidade de dar um estudo, amém. Se tiver uma oportunidade de passar em grupo, amém. Se tiver uma oportunidade para fazer uma viagem missionária, amém. Mas isso tem que estar no nosso natural. Não precisa você sair gastando as oportunidades, não, porque as oportunidades irão tropeçar diante de você. Talvez alguém vai bater na sua porta falando mal do vizinho. Talvez alguém vai bater na sua porta falando da violência. Talvez é um frentista que vai abastecer o seu carro. Ou talvez você é um frentista que vai abastecer o carro de alguém. Às vezes você vai no hospital, levar um parente seu, vai chegar lá, você tem que aguardar, você já faz uma amizade ali, de repente é o Evangelho sendo pregado. Quando a igreja foi perseguida, os irmãos ficaram dispersos. Mas aonde os irmãos chegavam, junto com eles levavam o quê? O Evangelho. Ou seja, o diabo se levanta contra a igreja, aumentou o trabalho. Foi melhor ainda. Porque os irmãos se espalharam e cada um onde chegava levava a semente do Evangelho que Jesus morreu por nossos pecados. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender que a gente deve pregar o Evangelho. Porque hoje nós tivemos a oportunidade de participar de um curso lá na Conde, a livraria da Editora Vida promovendo, e uma das coisas que foi abordada foi o quê? Trânsito religioso. Hoje o que a igreja brasileira está vivendo é um trânsito religioso. Pastor, defina para mim o que é trânsito religioso. Trânsito religioso é quem era da Batista, vai para a Assembleia, quem era da Assembleia passou para a Batista, quem era da Batista, Papa Deus é amor. E isso é trânsito. Os irmãos estão trocando de igreja. A igreja está crescendo, a gente trocando de igreja.
Mas o evangelho é gente que não conhecia Jesus, que vivia na prática do pecado, ouviu a mensagem do evangelho, se arrependeu, recebeu Jesus pela fé, e ele agora vem ser treinado, discipulado, é batizado. Então você vê as águas do tanque batismal se movimentar, porque o evangelho está ultrapassando as fronteiras, barreiras, derrubando muralhas e alcançando aquelas pessoas que não foram alcançadas. A gente tem que tomar cuidado para a gente não estar inserido nesse trânsito religioso. Porque às vezes a gente confunde trânsito religioso com crescimento. Mas é um trânsito religioso. E agora está assim, não é o seu caso, tá? Mas é como um cliente. A misanguei com esse pastor, eu vou para outra igreja. Chega lá, cisando, eu vou para outra igreja. Vai ficar assim. Procurando a igreja perfeita. Aí vamos olhar aquela igreja perfeita lá na Índia. Uma casinha e vai ter a placa lá. Não vai ter batista, não. Vai lá, Igreja Batista Vila Gustavo. Igreja perfeita. Aí o mundo, achei a igreja perfeita. Só que não tem ninguém lá. Quando ele chegar, o B.O. está lá. Quando ele chegar, o problema está lá. Mas a gente precisa viver. A minha oração, irmãos, é que Deus use você. Eu falo isso no coração. Eu tenho orado sobre isso. Quando eu estava preparando essa mensagem, essa semana Deus tem ministrado isso no meu coração. A minha oração é que Deus conceda para você experiência de conversão, de transformação. Amém. Essa é a minha oração. E não precisa colocar na foto no Instagram, não. Sabe? Que você possa viver isso. Que você possa viver essa experiência de transformação. Todo crente tem a responsabilidade em pregar o evangelho. Todo cristão, nós precisamos entender que todos os cristãos têm que pregar o evangelho. Mas talvez você pergunte para mim, pastor, como devemos evangelizar? Como é que eu devo pregar o evangelho? Como é que eu devo pregar o evangelho? Eu queria fazer algumas considerações para você rapidinho. A primeira coisa, pregue com honestidade, tá? Pregue o evangelho. Quando você prega o evangelho com honestidade, você livra a igreja de dor de cabeça. Eu lembro do irmão que estávamos evangelizando. Eu fiz muita viagem missionária, tá? Tá no meu sangue isso aí. Eu gosto disso aí. E eu creio que em alguns momentos eu vou estar caminhando em alguns lugares aqui em São Paulo e na direção de Deus. Não é placa de igreja, é o que Deus vai soprar e a gente vai fazer o trabalho. Mas eu vou e volto, tá? Eu vou e volto com esse irmão que ele quer fazer um trabalho na comunidade. Eu falei, conta comigo. Ele arranjou, conta comigo. É bom você estar nesse lugar, né? Que tem 90% das pessoas não são cristãs. A igreja é diferente, é cristã, aquela coisa, a gente avalia a pregação, estamos já acomodados, enfim. Mas o interessante é que a gente precisa pregar o evangelho com honestidade. Sabe por quê? Certa vez eu estava na viagem missionária e a irmã estava evangelizando. E ela tentando falar com o nome de Deus e a menina nada de ceder para ela. E eu ali do lado, orando para que desse tudo certo. Como ela viu que ela não tinha conseguido nada, sabe o que ela fez? Ela olhou para a menina e falou assim, você gosta de cantar? Aí a menina falou assim, não, a menina também foi sincera, né? Mas eu já entendi onde ela queria chegar. Aí a menina falou, não gosto de cantar não e tal. Aí ela falou assim, você tem uma voz bonita e Deus me mostra você cantando. É algo que parece inocente, mas perceba que você evangeliza colocando Deus devendo. Ou seja, venha para a fé, porque você vai ser uma cantora. Aí a pessoa olha e diz, poxa, você é uma cantora? Ai, eu quero Jesus. E se chegar na igreja que ela não tiver oportunidade para cantar, quem vai ter que desembolar esse mingau? O pastor. Porque Deus disse que eu vou ser cantora, pastor. E agora o pastor disse que eu não vou cantar? Ou seja, a gente vai evangelizar dando cargo da pessoa. Tem igreja que todo mundo é alguma coisa, é um preto, é zelador, porque senão ninguém fica. Tem que ter função, tem que ter obrigação. Então, vamos evangelizar, vamos ser honestos, tá? Vamos ser honestos na nossa evangelização. Então precisamos evangelizar com honestidade. Não promete nada que Deus não mandou você prometer nada para ninguém. Eu lembro que eu fui visitar um casal que a esposa estava com câncer no útero. E eles me chamaram para ir lá e orar. Em uma comunidade. E quando eu cheguei lá, eu percebi que eles queriam que eu fizesse uma oração porque eles acreditavam que a minha oração iria curar o útero daquela mulher.
Na mesma hora o temor de Deus veio no meu coração. E eu cheguei para ele e falei assim, o que é que nós vamos pensar a partir daqui? Eu não posso garantir que Deus vai curar. Eu não podia garantir. Eu falei, o que é que nós podemos pensar a partir daqui? O que é que você tem aprendido com isso? O que é que você tem pensado nesse tempo que você tem vivido essa aflição na sua saúde? E eles começaram a compartilhar, desaguaram, foi algo muito bom. Oramos, e a minha oração foi, Senhor, cuida dela. Que seja feita a tua vontade. Depois de um tempo, ela disse que Deus tinha curado ela. Ela disse, mas eu não me arrisquei em prometer nada. É algo que faz a gente dar risada, mas é real. Um irmão chegou para uma mulher e disse que o cachorro dela não ia morrer. E ele olhando e falou, meu irmão, seu cachorro não vai morrer. Creia, e o cachorro morreu. A gente está misturando tudo, prometendo coisas que Deus não mandou prometer. A gente só pode orar, mas a gente não pode garantir que Deus vai curar ou não, porque nós não temos esse poder. Mas se nos chamou, vamos fachar, vamos trabalhar, vamos orar, vamos evangelizar, vamos fazer o trabalho. Mas tem coisas que cabem a Deus, não a nós. Então, às vezes, a gente nós não somos honestos na evangelização. Estamos evangelizando, prometendo coisas que Deus vai fazer, e Deus não mandou você falar isso. Agora, se eu chego numa casa, encontro um casal brigando, um agredindo o outro verbalmente, eu tenho garantia na palavra de Deus. Aí eu posso dizer isso. Se o evangelho afetar vocês, essa briga vai acabar. Vai ter discussão, vai ter, mas isso aqui vai acabar. Porque já é algo que já é satânico, já é fora do comum, é agressão ao extremo. Então o evangelho, ele chega naquele lugar e ele apazigua. Mas nem tudo você pode dizer que Deus vai fazer. Então, quando você for evangelizar, quando você for falar do amor de Deus, seja honesto. O doutor Martin Lloyd Jones, ele disse que a função principal do evangelho não é distribuir bênçãos, e sim nos reconciliar com Deus. Essa é a função do evangelho. Se minha vida não estava, amém. Eu estava solteiro, agora estou casado, amém. Eu estava desempregado, agora minha carteira recebeu um autógrafo do patrão, amém. Mas o evangelho não é para isso. O evangelho é para nos reconciliar com Deus. Essa é a função do evangelho. Então, quando você for evangelizar, seja honesto. Mas eu quero chamar a sua atenção também sobre a urgência, irmão. Evangelizar é algo urgente. É urgente, temos que pregar o evangelho urgente. E eu vou contar uma história para você. Eu gosto muito de abacate. Tem frutas que eu gosto de paixão, tá? Abacate, banana, cacau. Eu gosto de abacate. E esses abacates daqui de São Paulo são diferenciados. É abacate sem raiz. E tem aquele abacate que você abre ele, está cheio de raiz. O daqui é todo lisinho, todo purinho. Sem raiz. Eu comprei um abacate gigante. Aí coloquei lá em cima do micro-ondas. Aí deixei ele lá descansando. Primeiro dia não está preparado, no segundo dia não está preparado, eu esqueci do abacate. Quando eu pensei em comer o abacate, estava estragado. Eu vacilei. A mesma coisa no evangelho, a gente acha que pode deixar para depois. Não, depois eu presto o evangelho para meu vizinho. Não, depois eu falo com ela. Não, quando tiver um Natal na igreja, lá que tiver cantado, eu chamo ela. Está agendando. Só que o abacate pode amadurecer e estragar. O vizinho pode sair de casa e sofrer um acidente e nunca mais voltar. E você dizer, meu Deus, eu não preguei o evangelho para ele. Meu Deus, eu não preguei o evangelho para o meu tio. Naquele dia que ele veio aqui em casa, o dia era aquele. Não, eu peguei o abacate, coloquei em cima do micro-ondas e esqueci do abacate. O abacate amadureceu. Pregar o evangelho é urgente. É urgente, a gente precisa pregar o evangelho. A gente precisa compartilhar desse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não quero dar uma aula de teologia, não quero dar uma aula de escola bíblica dominical, mas
que Deus está dando para você. Mas uma coisa que a gente precisa entender quando nós vamos evangelizar: use a Bíblia, tá? Use a Bíblia. Use a Bíblia. Evangelize com a Bíblia. Mostra a ele o que está escrito. Pergunte se ele entende. Lembra teu tio? Felipe se aproxima dele e pergunta: entendo que lê? Como entenderei se não tiver quem me explique? O texto fala dele mesmo ou ele fala acerca de alguém? E Felipe, aproveitando aquela ocasião, Isaías 53. Isaías pegou Isaías 53, subiu a ladeira, desceu a ladeira, passou pela 25 de março, subiu no Brás. Sabe onde Felipe parou? Jesus Cristo. E o eunuco falou: ali tem água. O que pede que eu seja batizado, não sei que para não está, para a aula DVD com o pastor. Não é agora! Que é urgente! Que o Evangelho chegou, o Evangelho não alcançou. A gente precisa entender a urgência do Evangelho. Mas pastor, por que eu tenho que pregar o Evangelho? Porque é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Não tem plano B nem C, só tem o plano A, o Evangelho. Mas pregue com amor. Amor por aqueles que estão perdidos. Ter compaixão dos perdidos. Você se identifica com Cristo. Um texto bastante conhecido que as crianças sabem gravado na mente, João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio do coração. Se o seu coração for uma biblioteca de Deus, se o seu coração estiver cheio do Evangelho, a sua boca vai falar do Evangelho. Tem boca que só fala da vida do outro porque o coração está cheio da vida dele. Quem pecou, quem não pecou, quem fez isso. Não. Que o nosso coração esteja cheio do Evangelho. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E que possamos pensar sobre isso. Prega o Evangelho, porque quando você prega o Evangelho, Deus é glorificado. Só que hoje as pessoas querem glorificar a Deus com uma grande estrutura, com a igreja mega igreja. Oh, mas o que adianta uma mega igreja e os pecadores não se arrepender? Quando você prega o Evangelho, você está tornando Deus conhecido. Você está tocando a notícia, você está passando a boa notícia. Deus está sendo conhecido, Deus é glorificado. Quando você pregar o Evangelho, você vai pregar o Evangelho, amém? Deus vai ser glorificado. Quando você pregar o Evangelho, Deus vai ser honrado, exaltado. Quando você pregar o Evangelho, pregue o Evangelho. Fale desse Deus que enviou o Filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Ou seja, um crente que guarda a semente só para você. Se coloque de pé. Prega o Evangelho. Pastor, mas eu ouvi essa mensagem. Eu quero agir, eu quero sair da zona de conforto. Eu quero. Primeiro passo: ore a Deus para que Ele use você como mensageiro. Primeiro passo: ore, Senhor, eu ouvi a mensagem. E detalhe, não precisa trazer para a Vila Gustavo, não, tá? A preocupação aqui não é bandeira. Se tem uma igreja que prega o Evangelho perto da casa dele, é melhor que ele fique lá. Fica tranquilo que Deus está tranquilo em relação a isso. Eu não estou falando que tem que trazer para a Vila Gustavo. Eu estou falando do Evangelho. Ore para que Deus use você como mensageiro. Mas eu quero trazer uma alerta: cuidado com a zona de conforto. Omissão é pecado. A Bíblia diz: aquele que deve fazer o bem, que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não pregar o Evangelho é pecado, porque pregar o Evangelho é fazer o bem. E se eu sei que devo pregar o Evangelho, eu sei que pregar o Evangelho é fazer o bem e eu não faço, eu estou desobedecendo. Pregue o Evangelho. Cuidado com a zona de conforto. E eu finalizo com a ideia de A.W. Tozer. A.W. Tozer disse: a ideia de que este mundo é um parque de diversões e não um campo de batalha tem sido hoje aceita na prática
diversão. Não é um parquinho, você está no campo de batalha. Você é um soldado e o reino conta com você. Feche seus olhos. Que você possa ser essa luz que venha brilhar. Certa ocasião, Jesus falou para que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Nós vamos estar louvando, mas que você faça dessa canção uma oração. Que você diga, Senhor, que a minha luz brilhe. Mas não é a sua luz, é a sua luz, é a luz de Deus em você. Que você seja como um farol, aonde as trevas estiverem imperando, a desavença, a confusão, a família dividida no meio. Quando você chegar lá, o Evangelho vai chegar lá, a luz vai chegar lá, a boa notícia vai chegar lá, e você vai desfrutar dessa experiência maravilhosa. Essa é a minha oração. É que você esteja ocupado com o Evangelho, que você esteja ocupado com vidas, sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Louvemos ao Senhor. E isso não vem de vós, é o dom de Deus.